dia, boa tarde, boa noite, caro amigo santista. Hoje é dia 22/2/2021. Meu nome é Alexandre, canal Santos Gol aqui com vocês de novo. No dia de ontem, domingo, o Santos teve sua partida de número 37 contra o Fluminense na Vila Belmiro. Partida essa que terminou em 1-1, né? Todos nós já sabemos, eu estou fazendo vídeo agora à tarde. E esse resultado, com a combinação de não vitória do Bragantino entre o jogo Bragantino e Goiás, nos configurou aí como classificados para a pré-Libertadores. Legal. Partida essa que marca também a despedida do Cuca, foi a última partida dele pelo Santos. Vai cuidar da vida dele, vai seguir, inicialmente vai cuidar da sua família e a gente sabe que logo logo ele vai estar em outro clube aí. Não tem muito o que falar do jogo, o jogo foi muito fraco tecnicamente. O Santos, para vocês terem uma ideia, não chutou uma vez ao gol do Fluminense no primeiro tempo. E a gente tomou um gol dos caras com 15 para 16 minutos. Numa jogada onde foi feito um lançamento pro Balieiro dentro da área. Seria inclusive uma boa oportunidade, mas ele, com a falta do cacuete de atacante, não conseguiu dominar essa bola. E aí começou a sucessão de erros. Porque em não conseguindo dominar a bola, ele voltou devagar para o meio campo. O Fluminense saiu essa bola, e aí essa bola foi quebrada, houve um passe ali no meio campo, e quem saiu para dar o bote? O zagueiro, Luiz Felipe, que é o mais lento de todos, né? Que estava ali o Luan Pérez, tá? E ele saiu para dar o bote e ficou falando, e aí já era. E aí o jogador do Fluminense saiu em direção ao gol, com dois jogadores correndo atrás, o Pará e o Luan Pérez. E detalhe, tá? O Luiz Felipe trotando lá atrás, já meio que largou de mão. Podia dar pelo menos aquela corridinha do Miguel, sabe? Sabe quando o cara vem no Miguel e dá um carrinho naquela bola que já vai sair, mas pelo menos faz a sua média com a torcida. Ele não se deu nem esse trabalho. E no segundo tempo, o Cuca começou a fazer algumas mexidas e por muita sorte ele colocou o Jean Mota. E o Jean Mota no primeiro toque na bola numa falta, cavada pelo Bruno Marques. Cavada não, foi falta mesmo. Inclusive houve a expulsão do jogador do Fluminense. E o Jean Mota no primeiro toque na bola meteu para a rede. Graças a Deus estamos classificados. Nunca critiquei, né? Jean Mota é o cara. O meu motivo de estar aqui hoje não é sobre falar sobre esse jogo, né? Só dei uma síntese aí para vocês. Porque todos nós sabem, hoje a informação corre muito rápido. O que eu quero hoje é externar minha opinião em relação ao caso Sanches. Tá rolando uma discussão entre vamos renovar, não vamos renovar, Sanches, tal, isso, aquilo, outro. Tem a condição técnica que ele pode entregar pra gente e tudo mais. Porém, eu tenho alguns pontos que eu acho que devem ser pesados. Primeiro, jogador de 36 anos que tá vindo de uma contusão grave. Tá? Uma contusão aí que vai para um ano que ele tá quase aí no estaleiro. Beleza? Isso também tem relação com a idade dele. Ninguém está livre de uma contusão pós uma contusão, então esse já é um ponto. Segundo ponto, ele é um dos maiores salários do elenco. Isso aí já é uma coisa já que tem que ser totalmente modificada para uma nova renovação. Esse é o meu ponto de vista, já estou colocando para vocês. Terceiro ponto, o Santos precisa, e não só o Santos, mas alguns outros times do Brasil também, a gente precisa, mas principalmente o Santos, de um meia armador. E esse cara, se esse cara fosse o Sanches, eu colocaria como um ponto positivo para renovar com ele, se ele fosse esse cara, tá? Isso não significaria que o Santos não precisaria mais ir atrás de um jogador como esse, ou tentar formar um jogador como esse, porque estamos falando de um cara de 36 anos. Então o que acontece? 36 anos, voltando de uma contusão, e não é um jogador em que a gente precisa imediatamente. Apesar da sua experiência, da sua capacidade técnica, ele não é o cara que a gente está mais precisando nesse momento. É óbvio que se ele tivesse aí, seria bom. Porém, com todos esses riscos da idade, essa contusão, e vou colocar mais um dado para vocês. Pelo que eu andei pesquisando, mesmo antes da contusão, a média de minutos dele em partidas disputadas foi de 60 a 63 minutos. Isso significa que, mesmo antes de se contundir, ele era jogador para 3/4 de jogo, entendeu? 3/4 de jogo.
mesmo antes de se contundir. Eu já achava realmente que a mobilidade dele já não era aquela coisa e tal. Houve até uma época que se discutia, oh, será que ele está jogando machucado e tal? Mas não, é meio que o jeitão dele mesmo. E todos nós sabemos como está o futebol hoje. Então eu quero citar alguns exemplos já de casa. Elano parou praticamente com essa idade. Renato avançou um pouquinho mais, mas na sincera mesmo, já não fazia grandes atuações, tocava muito de lado e tal, entendeu? Então a gente percebe que o jogador já chegou ao final, correto? Vocês me desculpem o barulho aí que tá difícil hoje para gravar aqui, mas vamos lá. Então, levando isso em consideração, eu acho que assim, para renovar com o Sanches, primeira coisa, salário tem que mudar totalmente. Segunda coisa, na minha opinião, é a questão de tempo. Para não ser injusto e até por uma questão, acho que de lei, como ele está voltando da contusão, o Santos precisa renovar com ele. Eu não sei se existe um tempo mínimo, mas eu faria contratos com o Sanches mediante uma situação. Salário tem que ser reduzido drasticamente, tem que se encaixar. A postura dele, porque quando ele era substituído ele fazia biquinho, e a gente não precisa de um cara para conturbar um ambiente, que pelo menos isso o Cuca deixou aí, e um ambiente maravilhoso, você vê os jogadores todos envolvidos, é super legal, super bacana. Então não pode ter isso, ele tem que se conscientizar disso. E ele já sabe, todos nós sabemos, que ele não é jogador pro jogo inteiro. Está provado aí, é só vocês fazerem a pesquisa. Eu esqueci por onde eu fiz essa pesquisa, mas de fato eu já imaginava isso e deu realmente o resultado dela pesquisa. Jogador para 60 minutos. Aí veja bem, mesmo que ele fosse esse 10 que nós estamos precisando, como que a gente ia jogar com um cara por 60 minutos? E isso tudo correndo bem. Aí vai ter uma partida que vai ficar fora, isso, aquilo, outro. Então veja bem, na minha opinião, se for possível, tem que se fazer uma redução salarial muito grande, tem que fazer uma reunião com ele e dizer se ele está realmente disposto a acatar as posições da comissão técnica. Olha, hoje não dá para você, hoje você fica aqui, hoje você sai agora, você sai daqui a pouco, numa boa, e fortalecer o grupo e somar dentro do grupo, não fazer biquinho. E uma outra situação que, se for possível, eu colocaria, contrato de 6 meses. A verdade é essa, ele está no fim de carreira. Joga 6 meses, jogou bem? Renova mais 6. Jogou bem? Renova mais 6. E por aí vai. Ele já manifestou o desejo até de se aposentar no Santos. Ele mesmo já fala em aposentadoria. Então, se vocês observarem que jogadores que já foram muito mais ídolos da gente se aposentaram até antes dessa idade, o Elano parou antes. O Renato foi um pouco além, mas na verdade nos últimos anos ele já estava daquele jeito, pegando banco, quando entrava em campo, né? Não adianta, gente. Não adianta. A lei da vida é essa. Então, na minha opinião, para renovar com o Sanches, ele tem que se enquadrar nesses quesitos. O salário tem que encaixar perfeitamente, de acordo com o que o Santos desejar. Ele não pode fazer biquinho. Ele tem que estar ciente de que ele vai ser um jogador agora que vai ser um plus, né? Ele vai ser um a mais ali na equipe. Ele não vai ser o principal, como já não vinha sendo antes da contusão. Então ele não pode criar problemas dentro do grupo. Isso tem que ser uma coisa bem clara, deixar bem clara. E se for possível, um contrato só de 6 meses. Se ele quiser. Se ele não quiser, eu acho que cada um tem que ver o que é melhor para você, gente. E o Santos hoje tem que ser profissional e ver o que é melhor para ele. Não adianta. A gente fala, tu coloca aí, ó. Exemplo claro aí agora. Pituca. Tava jogando, tava legal, pá, isso, aquilo, outro. Aí de repente a informação que ele vai ser vendido e tal, não sei o que, ele saiu chorando, dando declaração, pá. Mas saiu. Por quê? Porque ele buscou o melhor para ele, certo? Ele não buscou o melhor para ele. Então, nesse momento, o Santos tem que buscar o melhor para ele. Porque eu vou colocar, é lógico, totalmente diferente as realidades dele e minha. Mas se ele é um jogador que já não tem mercado para um futebol bom na Europa, eu acho que ele não ganhava tão mal assim no Santos. E para a realidade de vida que a maioria dos jogadores vem, né, da onde eles, a origem deles, geralmente é uma origem pobre,
Eu acho que não dava para ele passar dificuldades se continuasse jogando no Santos. Então, vocês tiram por aí que nessa é a hora de cada um ver o seu lado. E eu acho que o Santos tem que ver o seu lado. E assim, declarações, postagens, é tudo muito bonito, mas é o seguinte, na hora de pagar a conta, meu irmão, é que o bicho pega. Então, tá aí os exemplos, tá aí a minha opinião. Eu acho que para renovar com ele teria que ser nesse formato, né? Não estou desfazendo o jogador, eu sei que ele pode agregar bastante a equipe, inclusive tecnicamente, mas é uma incógnita. O cara tá vindo numa contusão. Mais um exemplo que eu vou dar para vocês. Vladimir, o Santos teve que renovar com o Vladimir por mais um ano. Por quê? Porque ele tinha se contundido. O Vladimir não tem condições de superar o João Paulo e o John hoje. Ele na equipe, o que acontece? Ele está impedindo que um goleiro da base venha a participar junto com a equipe principal, já para estar fazendo essa renovação natural. Então vocês percebam que quando você não age profissionalmente, tanto de prejuízo que você traz para você mesmo. Então, na minha opinião, é isso. Legal o Sanches querer ficar, querer se aposentar e tudo mais, só que tem que ser nesses parâmetros. Tá ok, meus amigos? Um abraço para vocês, deixe seu like, compartilhe, repasse para os amigos santistas, tá ok? Essa é a opinião caseira e de torcedor, assim como vocês. Então é isso, de torcedor para torcedor. Fui!